Salve, salve, senhoras e senhores! Estamos aqui diretamente dos nossos estúdios da Cabanos TV, aqui nesse programa que é maravilhoso, que é o Contraponto, programa de debate, programa de opiniões. Esse programa aqui ele tem o diferencial de todo e qualquer outro programa, porque aqui a gente fala o que quer e ouve o que não quer. Então fique à vontade, participe, o chat já está aberto. Vamos lá, a gente tem um assunto gigantesco para falar aqui, temas polêmicos e nem tão polêmicos aqui. Tá bom? E aqui é o seguinte, você coloca aí, calça suas luvas, coloca seu protetor bucal, porque comigo, abre aqui a câmera 1, comigo aqui mais uma vez, ele, Franklin Costa. Meu amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, boa tarde a todos. Tamo junto. Jairo Castro, meu parceiro, que saudade, hein, cara? Tu tava um período um pouco estressado, muitas atividades, e agora como é que tá? Depois do recesso, né, que nós tivemos, assim, tudo ficou mais tranquilo e tal. Então, boa tarde para a nossa audiência. Até o semblante dele tá suave. Graças a Deus. Que se mantém assim. Amém, Fizemos um convite para ele um tempo atrás, não deu certo, a agenda não bateu, mas hoje está aqui. Bruno Martins, ex-vereador. Ex-presidente da Câmara. Né? Hoje, CEO da maior rádio do município de Barcarena, que é a FM Mariana. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Salomão, a todos os telespectadores que acompanham o Contraponto, esse programa de audiência da Cabanos TV. É uma satisfação estar aqui junto com você, junto com o Franklin, junto com o Jairo, junto com você, né, nesse programa tão especial das tardes de quinta-feira do povo de Barcarena. Amigo, obrigado. Olha só, tá vendo? O cara já tá no sangue, né, cara? Locutor FM, né, cara? É diferente. A gente vai sofrer aqui hoje, viu? Eu tô te falando, eu ainda tô aprendendo, eu sou menino aqui. Vamos lá, falar um pouco das nossas pautas de hoje. A primeira pauta de hoje nossa, Justiça Eleitoral caça mandato de prefeito e vice-prefeito de Abaetetuba, no estado do Pará, para quem ainda não sabe, por abuso de poder político e pede recurso ainda. Ainda pode acontecer isso aí. Já vamos começar com essa pauta? Eu ia pedir um comercial, mas vamos lá, Natan, me traz rapidinho aí a nossa vinheta e o comercial. Daqui a pouco a gente volta valendo. Fique ligado na grade de programação da Cabanos TV. Todas as quartas-feiras, às 15 horas, você assiste o programa que deu origem à Cabanos TV, o Cabanos Cast. Às quintas, às 15 horas, temos o Contraponto, um programa de debate e opinião, conectando pontos de vista, juntamente com nosso time de comentaristas. Acompanhe também o Chefe em Casa, nosso programa culinário, mostrando que cozinhar nunca foi tão fácil e divertido. Cabanos TV, mais que conteúdo, é identidade. Você sabe quem dita o ritmo do mercado? Quem inova, quem lidera, quem entrega mais. Na Búfalo Brasil, somos a única do Norte com máquina automática industrial de alambrado. Há 5 anos, cercamos com tecnologia, agilidade e compromisso real com a segurança. Búfalo Brasil, onde a inovação cerca, o mercado segue. Nas lojas Nacional Barcarena, que conta agora com sua marca de fabricação própria Mari Benfica, você encontra calçados masculinos, femininos e infantis, bolsas, relógios, óculos de sol, roupas para todas as ocasiões, chinelos, sandálias e artigos esportivos. Tudo com variedade, estilo e aquele precinho especial. Lojas Nacional Barcarena. Aqui você encontra tudo o que você precisa. No açougue do Fumaça você encontra carnes frescas e selecionadas, cortes nobres e tudo para o seu churrasco. E tem mais! No nosso mercadinho tem de tudo: enlatados, molhos, pães, frios, vinhos e bebidas bem geladas. Qualidade, variedade e praticidade num só lugar. Açougue do Fumaça. Muito mais que carne, é confiança no seu dia a dia. Bem-vindos à Pizzaria e Restaurante Lisboa. Todos os dias, buffet completo de almoço, preparado com ingredientes de qualidade que valorizam a nossa culinária. Todas as terças, nosso tradicional rodízio e às quartas, o nosso happy hour, com os melhores drinks, música ao vivo e petiscos e pratos especiais. E não deixe de provar também nosso sorvete artesanal, com os mais variados sabores. Este é o lugar perfeito para reunir quem você ama
e celebrar todas as comemorações. Pizzaria e Restaurante Lisboa, muito mais que uma refeição, uma experiência para todos os sentidos. Sua casa, seu escritório, sua empresa merecem mais do que móveis, merecem ambientes planejados com excelência. Na Soft Home Ambientes Planejados, cada detalhe é pensado para refletir o seu estilo e atender suas necessidades. Com materiais de alto padrão, atendimento personalizado e soluções para ambientes residenciais, comerciais e corporativos. E o melhor, com 5 anos de garantia, porque confiança também faz parte do projeto. Soft Home, onde cada detalhe é planejado para você. Sabe aquele almoço caprichado com comida caseira de verdade? Buffet livre e aquele churrasco no ponto? No Tempero Carioca tem. Todo dia das 11 às 14h30. Ambiente climatizado, bebida sempre gelada e agora também no iFood. Nos finais de semana, nossa tradicional feijoada no almoço. E à noite, aquela musiquinha ao vivo para você curtir com seus amigos. Tempero Carioca, aqui tem sabor, qualidade e aquele atendimento que faz a diferença. Mais uma vez, estamos aqui diretamente dos estúdios da Cabanos TV. Eu quero te convidar a participar não só desse programa, mas o podcast que aconteceu ontem foi um negócio assim, nós estávamos com um poderio maciço, né? Aqueles que tomam conta da nossa segurança aqui. Estava com o Coronel Maurício, com o novo Coronel... meu Deus... Mas eu vou lembrar aqui o nome dele. Vamos lá. Estava com o Guilherme. Ponto, né? A gente estava com o diretor Guilherme Draut, que estava aqui com a gente. Nós estávamos também com o secretário municipal Vigílio Cansado. De Segurança Pública, né? O Vigílio Cansado. E o novo, meu Deus do céu, eu vou lembrar daqui para mais tarde. Mas eu vou lembrar do novo. Do novo comandante, vou lembrar. Sabe quando tá na mente para ser, tá na agulha. Mas vamos lá, então o podcast ontem foi top pra caramba, foi top demais. Então, todas as quartas-feiras aqui, às 15 horas, a partir então, agora do mês que vem, nós vamos estar a partir das 16, inclusive o Contraponto, tá? O Contraponto vai mudar para 16 horas, foi uma exigência aí do público. Poxa, um pouco mais tarde, porque naquele horário está ficando difícil. Aí eu falei que eu ia ver com a equipe, acho que a equipe concorda a gente começar às 16 horas, né? Mas vamos lá, vamos voltar já para a nossa pauta aqui, falar um pouco com relação a essa... Põe lá, aí, beleza. Cassação e mandato da prefeita e vice-prefeita de Abaetetuba. O negócio pegou, gente, né? Então, assim, eu queria ouvir vocês... Porque muita gente está falando que isso vai acabar em pizza, e eu pensei que nunca mais ia acontecer isso no Brasil. Mas eu queria começar com você, Franklin Costa. Sim. Qual é a sua opinião com relação a essa situação lá da prefeita e vice-prefeita de Abaetetuba? Assim, houve comprovadamente, né, o uso do poder econômico com contratação de cantora a nível regional e até nacional, né? Então isso foi comprovado. Então, tipo assim, são alguns riscos que alguns candidatos, erros que cometem, seja por falta de orientação, né? Que eu acho que no carro da Francinete não vem o caso, porque ela não é marinheira de primeira viagem, ela é de uma família de políticos, o pai foi prefeito, né? O saudoso Chico Narina. Ela já candidata à reeleição. E isso fez uma grande diferença, porque ela só ganhou por 35 votos de diferença. Então, ela não teve assim uma larga vantagem na frente do Adamor. Então, a gente verifica que a justiça, ela cassou. Eu acredito que ela pode recorrer na instância superior, né, a nível federal. Mas é muito difícil. Depois de ter um acórdão desse contrário a ela, eu acho muito difícil o Tribunal Superior Eleitoral neutralizar uma decisão da Justiça do Pará, né? Então, isso que sirva de exemplo não apenas para alguns candidatos, pré-candidatos que sejam do município de Abaetetuba e da toda a região do Baixo Tocantins,
né? Hoje Barcarena faz parte da região metropolitana e a gente também tem essa preocupação, quem já colocou o seu nome, como eu, como o Bruno, como o Jairo aqui, que já fomos candidatos, né? E a gente sabe tudo o que não pode. Primeiramente, você quer concorrer ao cargo público? Nome limpo, seja ficha limpa, e você tem que aprender logo nesse universo da política tudo aquilo que não pode fazer. E por mais que chegam os marqueteiros, os apoiadores que queiram fazer muita coisa, a gente acaba dizendo não. E aí a campanha, eu sei que a campanha fica um pouco cinza, mas fazer o quê? Né? Eu acho que o regime de igualdade de direito, dentro de um pleito eleitoral, ela tem que prevalecer. E aquele que foge disso tem que ser punido com a perda do mandato. Beleza, então eu quero agora me acertar aqui, né? É o Tenente Costa, é ele que está agora tomando conta aqui da nossa região, porque o Maurício subiu, né? Isso. Ele é regional agora. Baitetuba. Vamos lá? Eu vou passar para o Jairo, aí em seguida a gente passa para o Bruno. Vamos fazer um negócio meio diferente hoje aqui, viu, Bruno? Vou te dar mais essa chance para te pensar um pouco aí. Né? Então, como se precisasse, uns dos motivos da cassação dela é porque foi abuso de poder político e financeiro. Né? Ela injetou, segundo as informações, muito dinheiro na campanha. E aí, Jair, qual é a tua opinião quanto a isso? Bom, eu acredito que o Franklin ele deu uma resumida, né, uma explanação bem abrangente sobre isso. A questão é que, se a lei existe, a lei é para ser cumprida. Ainda mais quando se trata de pessoas que se propõem fazer a lei, elaborar a lei. Não é o caso do Executivo. O Executivo está ali, né, para cumprir a lei. Mas, por exemplo, todas as câmaras, tanto as câmaras municipais quanto as federais, a gente vê o abuso do poder econômico, né, por parte de, às vezes, alguns grupos, eles se prevalecem do poder econômico e acabam conquistando espaços de uma forma não tão democrática assim. Enquanto que, às vezes, pessoas que estão disponíveis a fazer o trabalho da forma correta, seguir a lei corretamente, o teto de gasto de eleição, consegue e tenta cumprir aquilo, né, as pessoas ficam de fora do processo eleitoral. Então eu acredito que a justiça está cada vez mais de olho nesses casos e que isso possa servir, né, como exemplo para muitos outros lugares do Brasil, outros municípios, né, outros estados. Nós estamos às vésperas de uma nova eleição que vem aí em 2026. A gente não sabe exatamente como essa eleição ela vai ocorrer, se realmente vai ser uma eleição onde o eleitor vai decidir olhando para aqueles que respondem aos seus anseios, ou se vai de novo responder aos apelos econômicos, né, do poder econômico de alguns candidatos que se propõem a legislar e a executar no nosso estado, no nosso país, de uma forma geral. Então, as eleições municipais elas servem de espelho para as eleições federais, né? Muitos testes se fazem nas eleições municipais. E aí fica realmente o alerta para aqueles candidatos que não querem se enquadrar, não querem se encaixar na lei, para que eles possam tomar cuidado e, de preferência, não só tomar cuidado, né, mas não praticar abuso do poder econômico, até para que a própria eleição transcorra de uma forma mais democrática. Né? Então, se você tem o abuso do poder econômico, aquele que tem mais poder econômico já vai se utilizar disso, sai muito na frente. Né? E aí, infelizmente, algumas pessoas que têm boas ideias, têm bom caráter, têm qualidade necessária para ocupar esses cargos acabam ficando de fora. Beleza. A gente percebe, Bruno, que isso está virando já quase que uma moda no Pará, né? Então, são vários municípios, houve cassação e já perderam o mandato, né? A expectativa da população geral, eu acredito que é que se faça justiça, né? Que de fato a lei se cumpra e as pessoas sejam penalizadas. Historicamente no Brasil isso não é muito comum, né? A gente vê as pessoas ainda fazendo deputados, governadores, vereadores, prefeitos, né? Fazem um monte de coisas erradas, mas ainda assim se permanecem porque a lei dá muita brecha para a pessoa às vezes ficar até o final do mandato e depois responde depois que termina o mandato, né? Mas qual é a tua opinião com relação a essa situação específica da prefeita e vice-prefeita de Abaetetuba, meu amigo Bruno Martins? Primeiramente, mais uma vez, boa tarde a todos os
telespectadores aqui do Contraponto. Esse tema desses fatos que vem acontecendo a nível do nosso estado, e principalmente com o município vizinho aqui, Abaetetuba, essa questão do abuso do poder econômico. O Frank fez uma colocação bem interessante, que todo gestor que tem seu CPF ali, né, responsável pelo recurso de todo o município, ele deve ter cautela e cuidado, principalmente com a sua parte do seu campo jurídico. Eu acredito assim que se houve esse erro realmente que, segundo o TRE, foi constatado que não foi só pela simples contratação de shows, mas também como o próprio aumento da folha, né, com contratação temporária. Isso também é um crime que está lá barrado na lei eleitoral, que enquadra o abuso de poder econômico, né? Tu utilizar a máquina pública para se beneficiar dentro de uma eleição. Eu não sei a parte jurídica da Francinete até que ponto orientou, mas hoje um ponto fundamental de uma gestão é o jurídico, que é o alicerce de toda uma administração, para que você não possa cometer nenhuma gafe dentro da sua gestão. A gente vê hoje que também as leis têm, de certa maneira, tido atualizações, e a lei que retrata nas eleições o abuso do poder econômico, ela passou recente também por alguma alteração em alguns incisos dentro dessa lei. Assim como a lei eleitoral muda, como o Jairo colocou, né? Chega esse período agora, eu estava acompanhando ontem, a Câmara Federal já votou o aumento, junto com o Senado, do número de deputados. Parece que aqui no Pará aumenta mais 9 deputados. E, de certa maneira, já daqui mais uns dias vão começar já a trabalhar algumas mudanças na lei eleitoral. Aí eles participam. Quando chega a próxima eleição municipal, faz de novo aquela alteração. Acho que o Frank lembra bem, a gente participava quando era vereador do município, a gente participava sempre dos congressos da UVB, e aí sempre dizia que o poder municipal ele é utilizado como ali de manobra para testar essas leis. Né? E todo o tempo eles ficam mudando as leis. E principalmente a questão do regimento das eleições, que cada eleição vai se fechando mais o cerco na questão do abuso do poder econômico. Eu acho que a decisão do juiz ela foi uma decisão dentro dos parâmetros baseado nos fatos, né, ao que fez a cassação de mandato e deixa a Francinete inelegível por 8 anos. Né? Claro que cabe recurso da defesa, eu acredito que vão correr nas instâncias superiores. Nós tivemos já casos, inclusive com recente agora o prefeito de Cametá, que também foi cassado, e lá abriram uma nova eleição. Então, quando estava agora nos 45 para se concretizar já a eleição com 2 candidatos a prefeito lá em Cametá, o ministro Marques Nunes, no Supremo Tribunal Federal, ele mandou o prefeito retornar para o cargo e cancelou as eleições. Então, assim, a gente está vendo muito isso. Isso não está acontecendo só no Pará. Moaná, né, Bruno? No Brasil. Moaná, agora recente também, foi cassado, acho que 3 dias após sair a decisão de Abaetetuba, saiu de Moaná. Então, assim, são os fatos que vêm. Eu acho que todo gestor ele tem que ter um olho clínico, né? Não só na contratação de empresas, mas também, principalmente na questão da contratação sobre folha de pagamentos. Também é complicado tu cometer uma gafe, a gente trata como gafe, né? Num período eleitoral ao qual tu és candidato a uma reeleição. Beleza. Nós estamos aqui aproximadamente agora, são 15h23, 23 minutos já de programa, né? E a gente está aqui com o nosso chat já, a galera já participando, entrando com a gente. Só falando que eu quero só relembrar uma coisa aqui para quem está nos assistindo, talvez eu nunca falei isso aqui, né, mas isso já está descrito na descrição do nosso vídeo, que diz que a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Cabanos TV, tá? Então, só para vocês ficarem. Agora, vocês têm a opinião de vocês também. Vocês podem entrar no chat e falar aí o que vocês acham dessa situação que está acontecendo em Abaetetuba, Moaná e em alguns lugares no Pará e fora do Brasil com relação à cassação de alguns prefeitos aí. Tá bom? Mas eu quero já dar uma boa tarde aqui para o meu amigo Pedrinho, nosso secretário de Esporte e Lazer, né, que não perde um programa. Assíduo espectador. Esse é o cara, esse é o cara. E o meu mentor, meu pastor, tá? Meu pastor Hamilton, lá da minha Igreja da Paz. Esse lá é meu mentor. Tá? Só lembra do Jairo.
Ele é o meu mentor espiritual, o cara que me ensina muito sobre a palavra de Deus. Pastor, obrigado pela tua participação mais uma vez aqui, que ele sempre está também presente nas nossas lives. Tem um caboclo aqui, que é o Alan Santiago, que ele fala assim mesmo: boa tarde, jovens, só ferramenta hoje aí. Alanzinho já assistindo. Vando Barbosa. Boa tarde. Como é que é? Boa tarde. Vendo Furtado. Vando Furtado. Professor Vando, lá de Tupanema. Vando Furtado. Isso eu queria tentar entender. Um dos maiores esportistas. Juiz, né? Juiz de carreira. Professor. Aí tem o Ricardo aqui. Empresário. Tem o Ricardo aqui que colocou. Universal. Colocou aqui um abraço, Vando. Eu não sei muito essas siglas que o pessoal põe, talvez vocês saibam, que ele colocou... Caducos. Não, ele colocou aqui FRT, não sei o que é. Depois o Ricardo colocou só um P aqui, não sei se escreveu uma coisa, de repente não... O Natanzinho está aqui, que é o nosso produtor. Aí o David Castro botou assim: boa tarde a todos, Salomão e Dr. Jairo Castro. David. Aí falou que acabou o nosso time de futebol dos caducos. É isso, dos caducos. É o grupo lá do pessoal dos caducos que a gente jogou ontem. Lembrando que foi 11-4, viu? O homem só fez gol bonito. Foi Ele falou assim mesmo: o Jairo acabou com o nosso time no futebol. Foi isso mesmo? Foi. Verdade. Toda humildade, mas foi verdade. O homem só faz gol bonito, ó. Vamos lá, quem tá mais aqui? O Hamilton, né? O Hamilton. Aí é o meu mentor. O que acontece com a equipe das secretarias, dos secretários? O que acontece com a equipe dos secretários? Realmente, olha, interessante isso aí. Eu acho que eu entendi. É sobre a pauta da substituição da prefeita, né? Talvez seja isso. Talvez seja isso. O que acontece com os secretários. Se ela sai imediato, tem que esperar a nova eleição, fica com o presidente da Câmara ou com o vice, né? Só que foi caçado os dois lá, não é isso? Quem fica então o prefeito interino é o presidente da Câmara, né? Interessante isso aí, ó. Exatamente. Boa pergunta, pastor. É isso mesmo. É o dono da caneta que decide. Se fica, se não fica, né? Se substitui ou não. Os projetos também ficam prejudicados? Vai paralisar tudo, talvez, né? Eu acho que toda a população, né? Não é bom para ninguém, nem para quem perde o mandato. O que a lei diz? Existe um princípio da continuidade, né? Que é justamente a deficiência pública. Por exemplo, aquilo que já está com um contrato pronto... Continua. Então, as obras não param. Independente de quem esteja lá, como eu digo assim, o dono da caneta. Beleza. Tem algumas canetadas, tipo assim, ato normativo que é justamente exoneração e nomeação. Isso aí é de autonomia do gestor. Isso. Se ele achar que ele deve tirar o secretariado todo e colocar todo o secretário dele, vai fazer. Mas os projetos de andamento, que são políticas públicas construídas através de um PPA, que está aprovado dentro em Câmara, do orçamento anual. Já foi. Isso tudo continua. Né? Então, digo assim, esse é o princípio da continuidade assegurada pela Constituição de 88. E um detalhe também, né, Frank? Todo o termo de processo licitatório aí não pode parar. Foi um processo que foi realizado. As empresas, todos que através do edital ganharam as obras dentro do município. Na realidade, a gestão não pode parar. É por isso que de imediato o presidente da Câmara assume para tocar esse barco aí até a organização das novas eleições. Pronto. Tem uma questão interessante aqui, que eu acho que vocês são as melhores pessoas para dizerem isso, até para esclarecer para o nosso público. Quando o presidente da Câmara ele assume interinamente, mas tem um prazo para ele ir até o final do mandato, né? Isso, por exemplo, se transcorrer 2 anos é esse o prazo? 2 anos ele vai até o final e não tem eleição, ou se tiver menos de 2 anos, aí tem eleições convocadas. Nós tivemos um caso no pleito retrasado, né, que foram 2 cidades que foi chamado para fazer novas eleições, né? Se eu não estou enganado, Tomé-Açu e eu não lembro qual foi a outra, mas foram 2 que tiveram eleições. Está correto esse prazo? Ele vai até o final quando? A partir de quando, presidente da Câmara? Na realidade, o presidente, quem determina o prazo para novas eleições é a Justiça Eleitoral. Na hora que saiu a sentença, né, e pelo que eu vi aqui referente à Francinete, o juiz pediu o afastamento do cargo, mas deixou em aberto para recorrer. Né? Ela vai ficar nessa decorrência. Vai se organizar novas eleições? Vai. Então o presidente da Câmara ele fica até o momento da organização das novas eleições. Sim. Organizou as eleições, automaticamente
vai ser determinado ali pelo TRE o período para posse desse novo prefeito ou prefeita que foi eleita no lugar da Francinete. E o presidente da Câmara ele vai fazer esse caminhamento até a passagem. Tem alguns casos que, quando se afasta, às vezes, que o juiz faz entendimento de não haver a necessidade de novas eleições, se mantém o presidente da Câmara, ele assume até o final do mandato para fazer a conclusão. Geralmente, a maioria dos casos, isso se ocorre quando está faltando aí um ano para concluir o mandato. Que não dá mais tempo do processo eleitoral, porque é custo, né? É custo reorganizar um outro processo eleitoral. Perfeito. Beleza. Então, vamos mudar nossa pauta agora, mas está tudo bem esclarecido aí, ou não, né? Você pode dar a sua opinião mais uma vez, fique à vontade. Mande aí no chat. O chat está abertão para você falar, perguntar. Fica à vontade de participar com a gente, tá? Agora que era a hora do Gel do Motel ir para a tribuna e falar alguma coisa lá. Rapaz, bem que a gente quer encerrar esse assunto, né? Mas ainda tem o Gel do Motel. Não é fácil, não. É assim, meu amigo, você quer ser político, você tem que dar a cara a tapa, né? Então todo mundo quer ir, que tem um órgão, que trabalha, né? Que faz parte do órgão público, ele está à disposição da população para falarem bem, falarem mal, e tem que estar a essa disposição. Nós aqui, que não somos funcionários públicos, entre aspas, mas nós fazemos um trabalho que dá essa visibilidade, nós estamos aí como é que a gente pode falar? A gente está na janela, a gente está sendo aqui espelho, né? Então a gente está sendo vitrine, a gente também vai ser apedrejado. E por mim está tudo bem, se você achar que o programa é bom, pode dizer que é bom. Esse programazinho é meio boca, pode falar também. Não é bom o programa. Beleza. A gente respeita a opinião de todo mundo aqui. É isso ou não é, gente? Estou falando uma bobagem aqui. Perfeito, é isso aí. Corretíssimo. Então, exatamente isso aí. Então vamos lá, vamos mudar um pouco de assunto, falar aqui de uma polêmica que está rodando aí no país inteiro, que é essa questão aí, que teve a votação para o aumento aí de números de deputados federais, que tu fez um comentário ainda agora, mas foi feita uma pesquisa pela UOL, né, que nessa pesquisa mostrou que só para me não errar aqui, 76% dos brasileiros foram contra o aumento nesse número de deputados. Segundo, eu vi um cálculo lá, que para essa quantidade de deputado que entrou, aumenta no orçamento, eu não prestei muita atenção se é cada deputado, eu não sei se é um ano, o valor de 3 milhões e pouco. Não, é 19 bilhões. Bilhões, né? Em um ano, 12 meses. Então, é um dinheiro considerável, né? Mesmo que no programa passado a gente falou que isso já está dentro do orçamento, né? Mas, cara, um valor como esse podia... Enfim, ele está com vocês aí, né? Qual é a opinião de vocês com relação à população? Não quer. A gente vê que 76% é muita gente dizendo que não concorda com esse aumento aí, mas eu quero começar aqui agora com o nosso amigo Bruno Martins. Olha, Salomão, é um tema bastante polêmico de vários que o Congresso Nacional ultimamente tem puxado em termos de Brasil. Eu, particularmente, vou colocar uma opinião crítica, eu espero que os colegas, eu sei que cada um está aqui para defender sua opinião, mas hoje o Congresso Nacional há uma discordância, e principalmente, eu tenho acompanhado assim, a gente não tem mais visto aquele bom e sadio debate político entre situação, entre oposição. Eu sou um cara que eu falo isso para todo mundo, eu acho que quando tive aqui, naquele nosso papo passado, eu já dizia que para mim, eu cresci vendo a política em Barcarena, meu pai fazendo política em Barcarena, e eu sempre entendi da política duas situações, oposição e situação. Hoje inventaram direita, esquerda, extrema esquerda, para mim isso não existe. Para mim isso não existe, porque política é feita para se debater. Se você hoje está aqui numa gestão e eu tenho alguma discordância contigo, eu vou debater contigo, no bom sentido, discordando, mas de certa maneira mostrando também de que forma a gente poderia melhorar para benefício só de discordar não faz sentido. Tu tá entendendo? Ou para discordar ou para atrapalhar, eu vejo hoje um Congresso meio sem rumo.
na realidade. Assim, o cara estão atirando para tudo quanto é lado. Uma hora eu defendo o governo, o outro que é contra atira no governo, então fica toda uma situação. Então eu vejo hoje esse aumento, a nível federal, desnecessário. Desnecessário. 19 bilhões gastados em um ano, hoje eu estou vendo os caras cortarem aí, tentar fazer o governo cortar recursos baseado da área da assistência social. E quando chega já nessa área, pô, eu já discordo. Eu acho que a gente tem que mexer onde não há. Eu acho que não tem necessidade. O Pará está bem representado. Nós temos 17 deputados federais. Com essa aprovação agora, o Pará aumenta mais 4 vagas, né? A nossa região do Pará aumenta mais 4 vagas. A gente vai passar a ser 21 deputados federais. Eu acredito que os 17 já representa bastante a nossa região paraense. E esse aumento, para mim, também, assim, em termos de recursos, pode ser investido em outras áreas, cara. Eu acho que a gente precisa, sim, avançar, a gente precisa dar um fôlego a muitos municípios, aí tem muitos municípios aí que, infelizmente, não têm ainda o alicerce da sua própria arrecadação e que depende do FPM. Eu acho que nesse ponto o Frank pode concordar comigo, depende de FPM, o comércio ainda... A gente tem municípios aí pequenos que os caras foram emancipando ao longo desses 10 anos, que na verdade vive só de FPM, vive só só mantém a educação com o próprio Fundeb, não tem o recurso próprio para dizer, olha, eu estou gerando aqui tantos % para ajudar na educação de recurso próprio. Tem muita prefeitura, principalmente no interior do Maranhão. Eu cito aqui o Maranhão como um dos estados, que tem muita prefeitura no interior do Maranhão que... Quem conhece o Maranhão, quem já foi para o interior, quando tu chega lá, em São Luís, tu vê um negócio bonito. Quando tu chega São José do Ribamar, outras cidades que tu vai baixando lá, Caxias, vai vendo já a pobreza, tu vai vendo já, tu tá entendendo? Então eu acredito que dá para os deputados, ao invés de pensar em número de vagas, em pensar de que forma melhor destrinchar esse orçamento. Perfeito. Para caminhar para o benefício da população. Jairo Castro, meu jovem, você já resolveu que você não vai fazer seu implante capilar. O tema não é esse. Foi só para quebrar o gelo. Mas começa as confusões. Tu vê que já mudou, ele não tá mais paz que ele chegou. Já tirou a paz do homem. Mas a gente já tem uma solução para isso. No olhar que ele deu de Salomão. Mas vamos lá. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. A gente não pode perder esse amigo. Mas vamos lá. Você acha que o aumento no número de deputados federais vai resolver o problema do Brasil? Vai amenizar? Vai conseguir, sei lá, equilibrar as contas com isso? Qual é a tua opinião, Jairo Castro? Vamos lá. A minha opinião é uma opinião, acho que bastante ampla. Vamos precisar aqui tentar ser o mais breve possível, o mais sucinto possível, para tentar colocar a minha opinião bem clara aqui. Vamos lá. O Brasil tem vários problemas já há alguns anos. Vamos limitar aqui os problemas políticos, tá? Eu acho que do final do mandato passado, né, do governo federal, mais precisamente do mandato do Jair Messias Bolsonaro como presidente, o Brasil passou a ter muitos conflitos e muita divisão. O Brasil hoje é um país claramente dividido. E aí você tem, como o Bruno falou, né, a extrema-direita, a extrema-esquerda, a extrema, a direita, e você tem o centro, que chamam de centrão. E aí nenhum desses grupos aí conseguem se alinhar para resolver qualquer que seja o problema do Brasil. E aí, por outro lado, você tem ainda um problema que agrava ainda mais a situação, que vocês têm presidentes dos dois congressos que também, como já foi dito aqui, né, que estão, que a gente considera como perdidos. Talvez falta um pouco daquela maturidade para fazer a gestão da casa. A gente sente a falta daqueles políticos, como vão fale o que falar, bem ou mal, mas do Michel Temer, né, daquele cara que sentava aqui, que argumentava e que dava uma direção para os congressos, né? Então a gente não tem essas figuras. Se tem, eles estão ali quietinhos na dele. Então, quando você tem uma figura, por exemplo, a figura política de centro, o que a gente entende por centro? Centro é aquele que é equilíbrio, aquele que é equilibrado e não desequilibrado. Mas até mesmo a figura dos deputados e senadores do centro, eles também demonstram ali uma certa inexperiência e alguma vertente para um lado ou para o outro. Não são verdadeiros centros. E esses mesmos deputados e senadores, às vezes, eles tomam as suas decisões
pela liberação ou não das suas emendas, Isso. ou dos seus orçamentos. Então, nós estamos ressentidos, a população brasileira, quando fala de 73% dessa pesquisa, está ressentido de representatividade. E aí, onde é que eu quero chegar? Que talvez o Brasil não precise de mais deputados nesse momento. É necessário, porque a lei ampara, a lei já ampara, né, esse aumento na Câmara, mas talvez não seja o momento, porque nós estamos passando por várias crises, até crise de identidade, crise de instituições que atropelam, passam do seu limite, né, de atuação, interferem em outros poderes, e a gente precisa primeiro organizar toda a casa para depois decidir se a gente vai aumentar o número ou não. Então, como é que eu vejo resumidamente isso? Nós não precisamos de mais parlamentares federais neste momento. Nós precisamos de qualidade nessas casas para que essas pessoas possam propor coisas que atendem às demandas da população, daqueles que os colocaram lá. Nós temos, por exemplo, lá pautas que estão paradas com a pauta da anistia, que já foi votada, mas não passou de um documento que foi enviado para o Supremo. Aí o Supremo vem lá, eles votam uma lei, se organizam, tanto faz se a decisão é de direita ou de esquerda, ou se é do centro ou se não é. Aí quando passa para o Senado para o projeto, por causa que tem interesses ali pessoais, ou de grupos, ou de líderes partidários. Aí você para o projeto quando sobe para o Congresso, para o Supremo caça totalmente a lei. Então, o Brasil precisa de pessoas ali agora, nesse momento, de colocar pessoas ali nesse Congresso, pessoas mais firmes, pessoas que saibam conduzir os múltiplos pensamentos, as múltiplas tendências políticas lá, e não de mais pessoas. Só pegando o gancho do Jairo aqui, a gente, até mesmo quem não quer conviver, às vezes o cara diz assim, eu não vivo de política. Política a gente faz todo dia, qualquer pessoa faz política todo dia, até dentro da sua casa, gente. E assim, quem acompanhar, o cara acompanhar uma sessão na Câmara Federal, ou uma sessão de comissão, ou reuniões de comissões da casa, a gente vê o desentendimento, porque não tem aquele bom debate. Não está aquele debate tá ideológico, né? Puramente ideológico. Puramente, eu acho que chega momentos de agressividade, né? Olha, xingamento, né? Eu vi o dia desse, estava lá uma crise já na questão da quebra de decoro por parte de 2 parlamentares, e que a comissão de ética tal. Eu digo, cara, se essa comissão de ética pegar, vai os 513 deputados para fora. Caiu muito nível, não foi? O nível do debate diminuiu bastante. Os caras aqui, de certa maneira, primeiramente, o Frank me corrige aqui se eu estiver errado. A gente já fez parte do parlamento de Barcarena e a gente tem o nosso regimento interno, que está lá a questão da quebra de decoro. Mas se tu chamar um palavrão na tribuna da Câmara, é motivo para abrir a comissão de ética sobre a tua conduta. Já é quebra de decoro. Até a vestimenta, né? Até a vestimenta. Então assim, o que a gente vê não tem esse bom senso, é por isso que quando o Jairo diz assim que outras instituições já começam a interferir, porque não se tem um bom senso, o cara vai dizer, não, eu vou entrar aqui porque senão a bagunça vai ser pior, é o que a gente vê hoje, decisões, pautas importantes, a gente tem pauta lá para o desenvolvimento social, a gente tem pauta para a agricultura, a gente tem pauta para atender a demanda e a necessidade de cada cidadão brasileiro, mas que infelizmente os caras estão deixando para trás, cara. Então, se a gente for analisar, nós passamos o segundo semestre do ano passado até o começo desse ano falando só da pauta não anistia, aquela briga só por conta de anistia. E os outros processos tudo parado. Às vezes, muitas das vezes, isso aí é estratégia política, né? Mas atrapalha o Brasil. Mas é aquela questão que eu te digo, a ideologia está tão forte, extrema-direita, esquerda, essas coisas. Eu não vou esquecer de ti, tá? Que sinceramente, eu vejo o Congresso Nacional fora do trilho. Aí um exemplo, se a gente pegar a fala do presidente do Senado ontem, derrubou o veto do presidente sobre a questão da IOF e em seguida aprovou o aumento dos deputados, automaticamente ele diz aqui, não, eu estou aqui para fazer política, para fazer cumprir os acordos. Exatamente. E a gente sabe que um dos principais motivos tem a questão das emendas, que está barrada pelo Supremo Tribunal Federal, de 50 bilhões, que são municípios que eu não vejo chegar nos municípios.
E que lá de na todo frente, o só para Brasil. complementar, Bruno, só para complementar, e que lá na frente esse pseudo travamento do Supremo pode ser usado como estratégia política para Também. uma condução de alguma coisa que interesse ao Supremo, por exemplo. Sim. Entendeu? sim. E a gente vê um Brasil perdido. Eu não Só para quero, eu completar não aqui, para quero concluir. cortar vocês, mas a gente tem um tempo para cada um. É verdade, verdade. Senão a gente vai ficar aqui verdade. até meia-noite e aí, né? Mas é pano para as mangas esse tema, né? Eu sabia que Pode isso ia dar mexer. isso. Eu sabia que E ia ainda dar nem isso. comentamos o polêmica, Franco, hein? Mas vamos lá. Não esquecendo, você que está aí, entre no chat, participe do programa com a gente, tá? E agora eu vou falar com ele, que foi vereador do nosso município, fez um excelente mandato, o cara que era responsável ali por aquele bairro maravilhoso que é o bairro de Tupanema, que hoje está um pouquinho paralisado com as coisas por lá. Né? Mas eu estou com ele aqui, com o Franklin Costa, que vai dar a sua opinião agora com relação... Será que resolve aumentar? Será que resolve diminuir? Ou é melhor deixar como está, meu amigo Franklin Costa? Olha, se pudesse diminuir, seria melhor, né? Porque hoje todos os debates se retornam na Câmara dos Deputados no Senado em relação ao orçamento. Um orçamento apertado, a falta de recursos, e quando você corta de um lugar, você tem que dizer por que está cortando e se você vai aumentar no outro também. Então, mas tudo isso com permissão legislativa, né? Então, infelizmente, hoje o Brasil ele passa por uma aberração política. Eu posso dizer isso. É vergonhoso, eu que gosto de escutar a Voz do Brasil e também gostava de assistir a TV Senado, hoje não assisto mais nem a Senado e nem a TV Câmara. Porque, cara, é uma falta de respeito com a gente. Porque... eu vou te cortar. Corte. Eu preciso fazer isso. Tem alguém que assiste, que ouve a Voz do Brasil. Sim, bastante. E eu pensei que não tinha audiência, mas tem. Não, tem. Assiste, tem bastante. ela é muito Você importante. ouve também. Eu ouvo. Eu ouço. Então, assim, eu me sinto assim, desprestigiado por parte de alguns parlamentares. Eu digo assim que não são todos, tem aquelas pessoas que conseguem ter uma conduta de experiência, de honestidade, de exatidão, né? Às vezes até de moderação, no meio de tantos horrores ali naquela tribuna, pessoas se xingando, a quebra do decoro é quase que diário. Então, assim, eles transformaram num pardieiro a Câmara Municipal. Eles estão lá para representar tantos municípios, né, os seus estados, realmente fazer política pública acontecer. Aí você esquece a essência do ato de legislar, que é justamente representar o povo, aquela pessoa que realmente te deu um voto de confiança, que te mandou você ir lá para Brasília defender os interesses do teu estado, em especial trazer recursos para o teu município. Perfeito. E aí você chega lá para ficar trocando farpas por causa de ideologia. Porque o que está travando hoje o Congresso Nacional é ideologia. Totalmente. Né? E tem gente que não sabe nem o que é. Está totalmente perdido nesse tiroteio ali, que é vergonhoso. Então, quando você deixa de trabalhar política pública coletiva que vai beneficiar o povo, e você começa a se distanciar disso e começa a trabalhar ideologia, você está deixando o teu mandato, entendeu? A essência dele de lado. Então, que vocês possam ter responsabilidade com o amanhã, mas também que vocês possam ter responsabilidade com o hoje. O Brasil hoje precisa de deputados que possam realmente ajudar o governo A, o governo B, entendeu? A crescer de uma maneira geral. Então, hoje, esse orçamento está tão apertado. Para que eu vou aumentar despesa dentro do Congresso? É quase que, eu digo assim, é um tiro no pé. E está contraditório, né? Sabe? Então, digamos assim, como é que eu vou dizer, ei, presidente da República, e todo o teu ministério, vocês não podem gastar aqui para pavimento. No entanto, eu posso aqui gastar porque eu tenho mandato, eu vou passar aqui 4 anos. Teu mandato vai passar e o povo não vai esquecer. Eu sou um que não vou esquecer. E o meu voto eu não vou vender, entendeu? O meu voto ele é conquistado através de análise, de critério. Não vote em qualquer um. Vote naquela pessoa que defende realmente uma bandeira não ideológica partidária, e sim de políticas públicas que venham beneficiar o coletivo, seja na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura, no esporte, no lazer, na cultura, não importa. Você tem que escolher alguém que possa realmente representar e não te envergonhar, como hoje eu me sinto às vezes até envergonhado de assistir algumas sessões Câmara.
Então, digo assim, falo assim sem medo nenhum, até porque fui parlamentar, né, já fui vereador no município, de um município aqui no estado do Pará, e o nosso programa ele é a nível mundial, né, tem pessoas que escutam em quanto é lugar no nosso país e fora do nosso país, que infelizmente é vergonhoso hoje. Talvez nós tenhamos a pior Câmara de todos os tempos e os piores senadores de todos os tempos. E essas pessoas não devem mais continuar lá, porque transformar um lugar o parlamento, né, de parlar, de defender coisas realmente que possam construir uma sociedade mais limpa, mais justa, mais igualitária, você não está lá fazendo isso, você está lá fazendo briga, você está lá xingando colegas. É vergonhoso tudo isso, você perdeu a essência do seu ato de legislar. Então essa é a minha opinião, meu amigo, para não se estender muito. Fico triste com isso que aconteceu ontem, não pela parragem do progresso da política do governo atual, né, que são os vetos. Não por isso, mas que logo em seguida você fazer uma afronta aprovando um número de deputados, papai vira e mexe, cara, é totalmente contraditório. Vocês fizeram muito feio, vocês estão estragando a política do Brasil. Perfeito. Eu quero até, é assim, enquanto a gente não vê ter uma regra, que pelo menos o cara tem que ter um mínimo de escolaridade, mínimo de conhecimento técnico para ser um deputado, para ser um vereador, para ser um prefeito, ser um presidente. Para ser um presidente, a gente colocar analfabeto, colocar palhaço para ser deputado ou presidente do país, aí a gente está na situação que a gente está. E ainda falo mais, né? A gente precisa melhorar em tantas questões de segurança pública, de empregabilidade, entendeu? No Brasil. E aí, digamos assim, hoje, se você for ver, a maioria dos deputados que estão lá são empresários. O empresário vai defender empresário, ele não vai defender trabalhador. O fazendeiro vai lá defender a questão do agronegócio, porque o agronegócio patrocinou e colocou ele lá para fazer aquela defesa. O Tiririca estava defendendo os palhaços. Entendeu? E aí? É complicado. Então, quer dizer, para quem está ali, que eu acho que eu comentei isso quando eu vejo os vereadores aqui no podcast, que eu falei, o que era para ser missão virou profissão, infelizmente, né? Então, ser vereador, ser prefeito, para algumas pessoas ser governador, que era para ser aquilo uma missão. Eu estou indo lá porque eu quero legislar em favor da população, da minha comunidade, melhorar o ambiente onde eu moro, porque se eu for um parlamentar e estiver trabalhando em pró da minha comunidade, eu estou sendo... eu estou ganhando com isso, estou sendo beneficiado. Se você quiser fazer uma política federal de desoneração fiscal para melhorar a vida do empresariado dentro das pequenas cidades, que é o que gera emprego, salutar, que é o que gera emprego, que gera renda. Mas é isso. E que é uma matéria que está parada. Não passa. A desoneração da folha de pagamento. Exatamente. Vamos lá. Vamos por rápido comercial para a gente poder beber uma água. Todo mundo com bico seco aqui, não tá? Tá faltando patrocinador. Rapaz, não tem água em São Francisco hoje aqui, não tem água polar, não tem... Belágua. Não tem Belágua. A nova água que eu queria trazer para nova água. Como é que vocês querem? Mas como é que vocês querem aumentar o número de deputados? Quantos bilhões aí? 59. Como é que eu vou ter água aqui? Mas vamos lá. Mas a Cabanos TV tem água, assim. Um rápido comercial, eu vou pegar água para nós. Fique ligado na grade de programação da Cabanos TV. Todas as quartas-feiras, às 15 horas, você assiste o programa que deu origem à Cabanos TV, o Cabanos Cast. Às quintas, às 15 horas, temos o Contraponto, um programa de debate e opinião, conectando pontos de vista, juntamente com nosso time de comentaristas. Acompanhe também o Chefe em Casa, nosso programa culinário, mostrando que cozinhar nunca foi tão fácil e divertido. Cabanos TV, mais que conteúdo, é identidade. Você sabe quem dita o ritmo do mercado? Quem inova, quem lidera, quem entrega mais. Na Búfalo Brasil, somos a única do Norte com máquina automática industrial de alambrado. Há 5 anos, cercamos com tecnologia, agilidade e compromisso real com a segurança. Búfalo Brasil, onde a inovação cerca, o mercado segue. Nas lojas Nacional Barcarena, que conta agora com sua marca de fabricação própria Mari Benfica, você encontra calçados masculinos, femininos e infantis, bolsas, relógios, óculos de sol, roupas para todas as ocasiões, chinelos, sandálias e artigos esportivos.
Tudo com variedade, estilo e aquele precinho especial. Lojas Nacional Barcarena. Aqui você encontra tudo o que você precisa. No açougue do Fumaça você encontra carnes frescas e selecionadas, cortes nobres e tudo para o seu churrasco. E tem mais! No nosso mercadinho tem de tudo: enlatados, molhos, pães, frios, vinhos e bebidas bem geladas. Qualidade, variedade e praticidade num só lugar. Açougue do Fumaça. Muito mais que carne, é confiança no seu dia a dia. Bem-vindos à Pizzaria e Restaurante Lisboa. Todos os dias, buffet completo de almoço, preparado com ingredientes de qualidade que valorizam a nossa culinária. Todas as terças, nosso tradicional rodízio e às quartas, o nosso happy hour, com os melhores drinks, música ao vivo e petiscos e pratos especiais. E não deixe de provar também nosso sorvete artesanal, com os mais variados sabores. Este é o lugar perfeito para reunir quem você ama e celebrar todas as comemorações. Pizzaria e Restaurante Lisboa, muito mais que uma refeição, uma experiência para todos os sentidos. Sua casa, seu escritório, sua empresa merecem mais do que móveis, merecem ambientes planejados com excelência. Na Soft Home Ambientes Planejados, cada detalhe é pensado para refletir o seu estilo e atender suas necessidades. Com materiais de alto padrão, atendimento personalizado e soluções para ambientes residenciais, comerciais e corporativos. E o melhor, com 5 anos de garantia, porque confiança também faz parte do projeto. Soft Home, onde cada detalhe é planejado para você. Sabe aquele almoço caprichado com comida caseira de verdade, buffet livre e aquele churrasco no ponto? No Tempero Carioca tem. Todo dia das 11 às 14h30, ambiente climatizado, bebida sempre gelada e agora também no iFood. Nos finais de semana, nossa tradicional feijoada no almoço. E à noite, aquela musiquinha ao vivo para você curtir com seus amigos. Tempero Carioca, aqui tem sabor, qualidade e aquele atendimento que faz a diferença. Voltando aqui, meus amigos, vocês que estão acompanhando aí, vê que o negócio aqui não ficou fácil agora aqui no início, né? Quando a gente saiu dessa pauta para essa, o negócio pegou aqui um pouquinho, mas até foi unânime, não teve aqui um debate, né? Ninguém discordou aqui. Abre a principal para mim aí, Natan. Todo mundo quer saber quem é o Natan. A gente soube falar, é que nem hoje todo mundo sabe quem é O Lombardi. O pessoal conhecia a voz do Bruno Martins, mas não sabia quem era que estava por trás dessa voz. É um cara bonito, dos olhos verdes, né? Um cara que foi presidente da Câmara de Vereadores de Barcarena. Como dizia um ex-vereador que era fã dele, um galego. Um galego. Mas vamos lá continuar aqui num tema que também está repercutindo muito no Brasil, que é a CPI do INSS. Né? Foi aprovado para fazer a CPI. Entretanto, o presidente da Câmara, Hugo Mota, né, estão articulando para essa CPI, para essa comissão da CPI. A ideia é que achem alguém que não seja nem da extrema esquerda e nem da extrema direita, que seja um cara ali, eles usam o termo de um cara Centrão. equilibrado, que seja do centro e tal. E aí acabou que até o pessoal aí que é da extrema direita, que são os bolsonaristas, o pessoal do PL ficaram revoltados porque queriam que tivesse gente, né? Na relatoria, né? Entendeu? Só que aí o Hugo tá achando que é melhor, ainda nem indicou quem vai ser o presidente, né? Sim. Da CPI. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês, porque dependendo de quem seja o presidente, pode puxar ou para um lado ou para o outro.
E mais uma vez, quem vai se ferrar, aí eu quero ver vocês, é a população que foi lesada nesse esquema de corrupção que até então era 6 bilhões de reais o rombo do INSS. Depois foi aumentando, chegou a quase 100 milhões de reais. Bilhões. Né? Mas até então... Fake, é. Né? Mas houve, porque não foi só de uma forma que foi feito na época do rombo. Primeiro começou com empréstimos, né? Depois foi em descontos, que associativos. Depois foi como é que chama? Do sindicato, né? O sindicato também começou a tirar um pouquinho. E cada um tira um pouco, ficou mais do que 6 bilhões. Mas vamos lá, independente do valor, houve um escândalo de corrupção, mais uma vez, que estourou, não sei se por azar, né? Aí, mais uma vez, quando o PT está assumindo a presidência do nosso país. Que o primeiro foi no governo Dilma, que estourou tudo, né? Que pipocou lá, e agora, mais uma vez, voltaram à cena do crime, né? Como diz o vice-presidente da República. Mas agora eu vou começar... Com quem foi que eu comecei ainda agora? Foi com o Bruno, não foi? Isso. Na primeira eu comecei com você. Isso. E agora eu vou começar então com o doutor Jairo Castro. Não, tira o doutor. Isso é o que você fez doutorado na tua área? Acaba me confundindo com o outro Jairo, né? O doutor Jairo, Doutor advogado, Jairo, que é um parceirão, Jairo Pereira. Um bom nome, inclusive, para vir aqui com a gente. Verdade. Pronto. Aí eu sugerindo outro nome, né? Mais um remix. Eu quero até falar que... É para equilibrar o jogo aqui. Que o Antônio, seu mentor, entrou comigo por aqui e falou que está te mandando um abraço. Quem não está conseguindo mandar pelo chat. Ele tem que se inscrever, né? O Antônio tem que se inscrever. Pois é. Lá. Ele falou que ele está assistindo a gente lá, acho que pela TV. Um abraço, Antônio. Ele foi o convidado que inaugurou primeiro, aqui. Não foi? Foi o primeiro. Convidado na maçonaria. Isso. Vamos lá. Sobre a questão da CPI do nome, é isso, né? Sobre o presidente, que o presidente Hugo Mota tem que escolher o presidente para a comissão. Passa um pouco pela nossa discussão da pauta anterior, né, da bagunça. Exatamente. Que está os congressos. Menos o Senado, mas um pouco mais os deputados federais do Congresso, os deputados federais. O Hugo Mota ele tem demonstrado uma personalidade que, para alguns que já o conheciam, já não era uma grande surpresa, não dá para fazer cara de surpresa. Muitos congressistas de considerado de direita já sabiam que o Hugo Mota ele ia tentar ser escorregadio, como tem sido. Não tem cumprido uma boa parte das promessas que ele fez, tanto para a ala da direita, considerada direita, quanto para a ala da esquerda. Ou seja, o Hugo Mota está sendo um presidente que está conseguindo desagradar, inclusive, os próprios pares deles, né? Então ele conseguiu, para estar na presidência do Congresso hoje, ele conseguiu o voto de todas as alas, inclusive da esquerda, da direita e do centrão também. E agora ele começa a tomar atitudes ali dentro que desagrada a todo mundo, né? Então, quando o Hugo Mota se pronuncia dizendo que vai buscar um nome de um deputado federal para presidir a CPI do INSS e que esse nome, na mentalidade dele, precisa ser uma pessoa equilibrada, a gente fica com dúvida ali, qual é o parâmetro que o Hugo Mota vai utilizar para escolher esse presidente. Mas já descartou alguém da direita, mais precisamente por influência do ex-presidente, o Jair Bolsonaro, né? Alguém do PL, e também já descartou alguém da esquerda, né? Ali do pessoal do PT, do PSOL. E aí quem seria? Seria alguém do MDB? Quem seria? Então, não dá para saber o que vem da mente do Hugo Mota. Assim como ele pode escolher alguém ali do PP, por exemplo, que já está mais próximo ali da esquerda, ele pode escolher também alguém da extrema esquerda ou da extrema direita e dizer que essa pessoa, embora faça parte de um desses grupos, ele é uma pessoa mais centrada, né? Então a gente não sabe exatamente dizer o que o Hugo Mota vai fazer daqui para frente. Não tem uma decisão. Daqui a pouco ele aposta que pautar uma pauta polêmica é a saída para a popularidade dele, para ele resgatar essa popularidade dele, mas a gente percebe no comportamento, nas atitudes dele, que cada vez mais ele se distancia dos próprios aliados dele, ele está se tornando uma ilha, né? Consegue desagradar todo mundo. Então, escolher esse presidente equilibrado pode esperar qualquer coisa do Hugo Mota. Franklin, qual é a sua opinião quanto a isso?
grande dificuldade do presidente hoje é porque, por mais que ele queira, ele não vai conseguir agradar gregos e troianos, né? A pessoa, para chegar ao poder, ele faz um monte de acordos que, quando chega lá na hora, não tem como cumprir, já. É difícil, né? E aí, digamos assim, quando a gente começa a falar esse negócio, tudo para mim que é extremo, eu vejo como negativo. Extrema esquerda, extrema direita, extremismo lá no Islã. Cara, isso para mim causa até temor, né? Então isso não é salutar nem no Congresso Nacional, nem numa Câmara Municipal, muito menos dentro de um parlamento estadual, porque não se consegue construir nada. Essa questão do INSS, só para te dar um feedback na sua fala aqui, né? Mas você é meu amigo e tudo, até falei que no contraponto lá, às vezes ele dá umas alfinetadas, aí Deus vem falar comigo e aí não vou responder nada para o Salomão agora, deixa, né? Porque é o seguinte, no governo passado não estourava nada e nunca estoura nada, está estourando agora, porque as instituições voltaram a ter autonomia, porque quando ele não tirava o ministro, ele tirava o chefe. Quando ele não tirava o chefe, ele tirava o comandante do chefe, porque ele gostava de fazer interferência. Era por isso que não conseguia se achar nada no governo passado. Não, mas presta atenção, olha só o que eu falei, não estou te cortando, o que eu falei, que por ironia do destino... Agora, por ironia do destino, aconteceu agora, mas porque as instituições voltaram a ter autonomia e a investigar, inclusive a Polícia Federal. Então quer dizer que a gente não tem sorte. Sorte? Cara, o cara tem que... Como assim, sorte é a ironia do destino mesmo, né? Falta de sorte, viu? Ter descoberto agora, é assim, deixa eles cavar, eles estão vasculhando tudo, né? A questão do INSS é uma questão séria, porque elas usaram aquelas pessoas que são menos favorecidas de conhecimento tecnológico, usaram da boa-fé dos idosos para fazer um monte de roubo mesmo, porque essas adesões aí, a maioria delas são fraudulentas, tanto é que quando você consegue comprovar a fraude agora no atual governo, você já vai começar a receber também o ressarcimento dessa fraude que foi feita, porque o governo federal decidiu o seguinte: primeiro eu vou ressarcir, tá? O prejuízo financeiro. A justiça vai ser feita no momento certo. Então, às vezes, o cara que foi lesado aqui, o contribuinte, o aposentado, ele não vai esperar terminar todo um processo de investigativo, porque vocês sabem que a maioria dos processos a nível de milhões e de bilhões acaba em nada no Brasil. Não é isso? Exatamente. Não é isso? Verdade. Então, o que é que o governo federal está fazendo isso? Então, eu vou logo te ressarcir aqui, você que está comprovando que realmente você foi vítima de um golpe dessas instituições, eu vou te ressarcir aqui com dinheiro público, porque é obrigação de fazer. Porque quem tinha que ter o zelo é justamente quem está na ponta. É o Ministério do Trabalho, entendeu? É o INSS que deveria não ter deixado isso acontecer, seja na gestão atual, seja na gestão anterior. Então, o crime foi praticado. Essas pessoas têm que ir para a cadeia? Sim, espero que sim, que vá. Tá? Doa a quem doer, como diz aqui um vereador de Belém, né? Doa quem doer. Então, doa quem doer, tem que ser feita a justiça. Espero que seja feita a justiça pelo menos uma vez nesse país. Porque, digamos assim, você tirar, às vezes, R$10 de um pai de família que recebe salário mínimo é sacrificoso. Agora, você meter a mão crime, né? E mais do que isso, 50, 60, 70 mil reais de um aposentado, isso é vergonhoso e é doloroso. Então, que o governo federal tem, digamos assim, o meu parabéns no intuito que vai ressarcir essas pessoas, independente do que a justiça for feita lá na frente. E quando for feita a justiça lá na frente, que puderem reaver parte desse recurso e voltar para o Tesouro Nacional, que esse rombo possa ser sanado. Essa é a perspectiva minha em relação a toda essa dificuldade. No entanto, o presidente aí da Câmara vai ter uma grande dificuldade, porque achar um mediador no meio dessas pessoas que eles não querem, digamos assim, eles não estão interessados em investigar, eles estão interessados em fazer estardalhaço com a situação que já é vergonhosa para o Brasil. Beleza. Voltando à pergunta original, qual é a tua opinião com relação à indicação do presidente da Câmara, Hugo Mota, para o presidente dessa CPI,
E aproveitando aqui que o Franklin falou, que o governo resolveu então pagar esses que foram lesados pelo INSS, que são os aposentados e pensionistas. Da onde está indo esse dinheiro, se você tem algum conhecimento para pagar essas pessoas? Primeiro, já dentro dessa pauta, só o que eu tenho acompanhado, né, entre o acordo dessa CPI mista formada tanto pela Câmara Federal como também pelo Senado, em conjunto, né, que foi formado, ficou um acordo entre o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, tanto o presidente do Senado como da Câmara Federal, que a indicação a presidente da comissão sairia do Davi Alcolumbre, do Senado, e a relatoria seria da Câmara Federal. Até então, que o Hugo Mota, agora recente, eu acho que ontem, já sinalizou para o PL que não irá fazer a indicação do presidente, aliás, da relatoria, tá? Não vai fazer a indicação do PL. Provavelmente está se construindo aí uma relatoria que possa vir do PP ou até mesmo do próprio partido do Hugo Mota, que é o Republicanos. Né? E já o Davi Alcolumbre ele já sinalizou no Senado assumir a presidência, né, dessa CPI, o senador Omar Aziz, lá de Manaus. Provavelmente o Omar Aziz é um dos caras cotados, que ele, de certa maneira, como o Frank coloca, ele agrada ali tanto a base governista como também a base da oposição, né, entre, como diz assim, entre parentes, mas é uma aposta que o Davi Alcolumbre está tendo, com a preferência do Omar Aziz para ser o presidente dessa CPI. Se tratando da questão do fato que ocorreu, e eu volto a pegar o bordão da conversa tua com o Frank Salomão, quando diz assim que o governo teve sorte ou azar, eu acho que ele teve o azar de ter acontecido, aliás, de ter acontecido não, eu acho que o governo ele tem apanhado bastante da oposição porque ele quer. Porque a oposição ela já provou e está mais provado para o Brasil inteiro que os caras sabem trabalhar redes sociais, os caras sabem trabalhar a comunicação. E está mais provado aqui que o governo parece que está parado. Ele prefere apanhar para tentar se defender do que já... Né? A gente vê que a Procuradoria-Geral da União, ela encaminhou para que a Polícia Federal já acompanhasse desse governo as ações, começassem investigações. Esse governo autorizou as investigações. E que vinha desde 2019 acontecendo. Começou com seis associações, entidades que faziam esse desconto indevido dos aposentados, passou-se para 16 e parece que nessa gestão de 2003 desse governo aumentou mais 13. E aí a casa foi mudada. Lembrando que também, eu não estou aqui para defender nem oposição e nem situação, e me perdoe os telespectadores que se acham extrema-direita e esquerda, para mim não existe isso, para mim é oposição à situação, né? E, de certa maneira, dizer assim que lá em 2018, final de 2018, nós tivemos 2 incisos que foram alterados dos critérios do INSS pelo então presidente Jair Bolsonaro. Foi o inciso 4º e 5º do regimento do próprio INSS, que afrouxou a entrada das entidades. Afrouxou. Tinha um critério de que amarrava, que não era qualquer entidade, tinha todo um procedimento para a questão dos descontos dos aposentados no termo de autorização, né? E aí as coisas vieram acontecendo. Quando esse governo detectou, infelizmente, que ele tentou dar o anúncio, eu acho que para tentar fazer mídia para o governo, a oposição pegou e desvirtuou toda a situação. Mas não estou aqui para defender nem A nem B, né? Mas dizer que, assim, pelo menos há esse ressarcimento, porque já teve fatos do Brasil de várias pessoas terem desconto das suas contas, do seu ganha-pão, do seu suado, e nunca ser ressarcido. E hoje a gente está vendo aí o governo ressarcir para depois tentar cumprir de fato para que as pessoas que fizeram toda essa falcatrua prejudicando pessoas, e olha que mexer numa aposentadoria do idoso ali, cara, é um dinheiro sagrado. Então, de certa maneira,
foram bilhões de dinheiro que foram desviados, mas que o governo cumpra esse ressarcimento. Inclusive, eu vi agora o ministro Dias Toffoli intimou o governo e deu um prazo até dia 15 de julho para que o governo cumpra esse ressarcimento. Mas também ele notificou o governo que ele quer saber, que o governo ainda não esclareceu de onde vem a fonte desse ressarcimento, né? O Dias Toffoli pediu essa explicação, inclusive, para o ministro do INSS, responsável pelo INSS, que indicasse, olha, a gente vai ressarcir lá 6 bilhões, mas me diga uma coisa, de onde é que vem? Qual é a fonte que vem esse dinheiro? Né? E aí o governo tem um prazo para esclarecer e um prazo para cumprir dentro desse acordo para que possam ser tomadas essas ações. Então, assim, eu acho que o governo ele toma uma boa atitude quando ele caminha esse ressarcimento e deixa a Polícia Federal apurar os fatos dentro das entidades. E, meu irmão, e como diz o Frank, que a justiça seja feita, tem que ser feita. Mexeu no que é indevido, né? Que seja, que a Polícia Federal faça o papel dela mesmo, que a justiça faça o papel dela e que vamos ver se a gente consegue ressarcir esse recurso depois, porque está saindo agora para cumprir aquilo que foi roubado. Mas será que volta para o cofre público depois? Tem que voltar. Eu vou dar espaço para o contraponto para quem quiser, tá? Porque eu acho que esse aí está rendendo. Mas assim, eu queria só ler o chat rapidinho. Sim. Que tem gente que está com alguma dúvida aqui. Por exemplo, o pastor Hamilton falou assim mesmo. Saiu no G1, né? Tá assim, em 2023 o TSE ordenou que o Congresso utilize até 30 de julho deste ano a distribuição de cadeiras, porque o TSE está determinando isso. Aí vem aqui na frente. É atribuição do TSE ordenar ao Congresso o aumento de número de deputados? Essa é a pergunta. Alguém sabe responder? De certa maneira, eu vou me atrever a responder, mas não é. Não é. Eu vou te dizer o porquê que o TSE recorreu essa decisão. Porque lá atrás começaram a mexer, eu acredito que algum dos partidos lá que compõem as bancadas deve ter entrado com algum recurso sobre essa lei. Exato. Por isso que o TSE notificou a Câmara Federal a fazer o andamento desse projeto. Então isso não é prerrogativa do TSE. E também existe a questão do princípio da anterioridade, entendeu? Então as coisas têm que acontecer no mínimo um ano antes do pleito. Exatamente. Mudar a regra durante e aí, depois desta data do dia 30, não tem mais como eles fazerem. Entendi. Tá? Agora, é interessante essa questão, a gente não é a pauta mais, né, mas ainda respondendo em consideração ao espectador, é que por que o TSE e o Supremo Tribunal está ultrapassando esses limites? Exatamente porque na política e em qualquer lugar da sociedade não existem espaços vazios. E aí quando aquele que é de devido ocupar os espaços e não ocupa, aí alguém vai ocupar, mas vazio não vai ficar. Então aquele que é para fazer e não faz, alguém vai fazer. Exatamente. Se um dia eu não estiver aqui nessa cadeira, ou se tu não estiveres apresentando, aí o programa não vai deixar de acontecer, porque vai ser preenchido por alguém. E aí é quando sobra para outras instituições acabarem interferindo em outros poderes que deveriam tomar conta da situação. Essa foi a melhor explicação. Sim. Vamos lá? Aí tem aqui Luiz Cláudio CG. Esse cara te ama, porque todo programa ele fala de ti. Um abraço, CG. Franklin, parabéns. Obrigado. Você mostra como político você é fora da caixa. Então tem um cara que é diferenciado, não fica muito ali. Obrigado. Entendeu? A gente se esforça. Wando Barbosa, roubaram os velhinhos. Barbosa. É verdade. Deixa eu fazer cara de surpresa. Aqui, Lotus. Um grande abraço ao meu amigo Jairo Marcelo Lotus. Marcelo. Parceirão, amigo nosso aí, empresário lá. Queria que você mandasse um abraço para minha amiga Antônia, empresária aqui na Rua da Lama. O nome é Germano Aranha, né? Mas conhece como Rua da Lama, né? Que ela trabalha lá com produtos naturais. Pronto, um forte abraço para ela e que ela quiser divulgar. Manda um abraço pro Praiano, já veio do Palidinho do Caripi. Aí ele não manda para ela. Então, Antônia, um beijo, te amo. Forte abraço. Sucesso aí no teu empreendimento, já é um sucesso. Obrigado por estar acompanhando o nosso programa, né? Gente, obrigado pela participação de vocês. Alguém quer um contraponto com relação a esse assunto? Porque das fraudes? Sim, eu gostaria de começar aqui, se for o caso, né? Provavelmente o Franco e o Bruno vão também fazer as suas segundas explanações, mas vamos lá. Quando o Franklin fala mas rapidinho, tá, Jairo?
É porque o nosso tempo aqui, a gente ainda Tá extrapolado, né? a gente ainda tem 10 minutinhos, tá? Vou ser rápido. Vamos, tem que cronometrar todo mundo. Sim, mas olha, não vou me apertar depois porque eu quero ser comentarista do esporte. Hoje ele quer, né? Hoje ele faz questão de ser Porque, comentarista do detalhe, esporte. tá? Se a gente não conseguir fechar aqui, a gente pode Seguir, né, com essa volta. na né? quinta que vem a gente Boa. pode continuar essa pauta, tá? Mas assim, rapidamente, quando o Franklin fala, né, que isso, assim, primeiro o governo resolveu pagar, não, primeiro, Franklin, o governo resolveu dificultar o ressarcimento. Foi a primeira coisa que ele fez. Depois ele encontrou outros discursos para dizer que nós vamos facilitar esse pagamento. Colocou dificuldade, né? E eu não vou falar aqui dos detalhes das dificuldades. Segundo, que esse problema começou não no governo Jair Bolsonaro. Eu não sou advogado do Bolsonaro, nem bolsonarista, tá? Eu tenho minha opinião com relação a isso. Mas começou lá no Michel Temer. E aí com essas... Com uma cara cínica. Ele fala até questão. Às vezes sou eu que fico, né, com cara cínico aqui. E às vezes é tu que é o mais cínico de todos nós. Mas vamos lá, só para eu concluir aqui, né? Eu peço respeito à minha... Mas vamos lá. Quando tu falou que tu não é bolsonarista, ele riu. Tu não tem noção como é que ele É igual quando ele fala que ficou vermelho. É igual quando ele fala que ele não defende o governo Lula, né? Mas vamos lá. Tá tudo em casa aqui. Mas assim, quando surgiu esse problema, não foi em 2019, 2020, 2021. Isso aí surgiu lá no governo do Michel Temer, né? Lá no governo do MDB. Verdade. Só que assim, as oportunidades de quem estava no poder e quem passou no poder até a entrada do governo do PT, as oportunidades, elas parece que não estavam muito claras para quem estava fazendo a fraude. Tipo, olha, eu estou me dando bem aqui, eu vou ficar quieto e tal, né? Nesses 6 anos. O que acontece? Vou fazer um exemplo aqui da pior doença que existe na humanidade, o câncer. Para o câncer, ele crescer, para ele prosperar dentro do corpo humano, ele precisa encontrar um ambiente perfeito para isso, né? E aí é quando o corpo está inflamado, né? Quando tem muitas inflamações, quando o teu sangue não está bem, quando você não está bem, o câncer bem se apropria daquilo que ele já existe, ele está lá, mas ele está em potencial. Só que ele torna o potencial em realidade. E aí o que ele faz? Ele potencializa aquilo ao máximo. O que aconteceu com o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, o governo do PT? Ele encontrou o terreno fértil para isso, ele encontrou as condições perfeitas. E aí o que ele fez? Ele pegou aquilo que era sutil, que era pouco, era básico, até os gráficos mostram, né? Michel Temer, Bolsonaro, ele encontrou o terreno fértil. E aí o que ele fez? Ele potencializou aquilo, e o gráfico mostra a disparidade. Então, ou seja, o que eu vejo? A fraude estava acontecendo. Independente se era a esquerda, se era a direita, se era centro, se não era, estava acontecendo. Mas dentro de uns parâmetros ali meio escondidinho, mesmo na boa. Conseguiram então, controlar. quando chega o campo fértil para prosperar, aí ele potencializa, que é uma característica muito salutar, muito evidente, né, desse tipo de governo. Então pronto. Você quer comentar alguma coisa? A gente pode... Não. Tá tranquilo? Tranquilo. Gente, eu queria... Não faz parte da pauta, tá? Mas como alguém me mandou aqui, poxa, é interessante falar sobre isso, eu vou falar. Sim. Eu espero que não gere uma polêmica, tá? Não está dentro da nossa pauta. A história é o seguinte. Recentemente, a gente fomos sabedores que uma brasileira, né, caiu no vulcão lá na Indonésia, e ela, infelizmente, chegou a falecer. Né, foi solicitado ao Brasil para ir resgatar lá essa moça. Infelizmente, o governo disse que não tinha condições, não tinha fundo, ou dinheiro, verba para fazer a transladação do corpo para cá. Aí o ex-jogador do São Paulo, do Corinthians, lá, o Alexandre Pato, resolveu então fazer. Né? E aí caiu na net que a FAB, o governo brasileiro, liberou a FAB para pegar a ex-primeira-dama lá do Peru, né? Que eles foram lá, inclusive eles foram... Resgatar, né? Ele foi resgatar ela de lá, ela está refugiada no Brasil, né? Porque eles perderam o governo lá por conta de corrupção. Inclusive, até parece que a Odebrecht estava no meio do negócio lá. Mas, enfim, a FAB foi lá e resgatou uma ex-primeira-dama que não tinha nada a ver com o nosso país. E uma brasileira que estava lá, não tinha verba para isso. Eu queria ouvir rapidinho a opinião de vocês. Eu vou começar pelo Frank mesmo. Outro quer com você? Eu só queria começar logo. Então começa. Fica à vontade. Só para pegar o gancho, Frank, perdão.
Primeiro assim, a gente logo começou no começo, falando sobre a cassação de Abaetetuba, a gente citou muito sobre a lei da responsabilidade fiscal. Então a gente tem sempre um orçamento, uma LDO e uma LOA, que toda e qualquer gestão ela se vota. E aí a resposta do governo brasileiro sobre o fato de fazer o translado do corpo e o custeio das despesas da moça que se acidentou lá na Indonésia, né, de certa maneira não tem dotação orçamentária, não é recurso, é dotação que dê respaldo ao governo para que ele custeie essa passagem para vir. Até então, que acho que umas 2 horas de tempo atrás, eu acho que foi o G1, publicou que parece que o próprio avião da FAB já está indo fazer através da aeronáutica. Mas o próprio governo diz assim, não, vê quanto é que eu vou pagar e não pode fazer isso. Estou errado, Franco? Eu estou certo. Então, assim, toda e qualquer gestão, isso poderia acontecer com a gestão municipal, isso poderia acontecer com a gestão estadual. A gente trabalha dentro do orçamento. Quando se vota na LOA, quando se vota a LDO, que são os orçamentos daquilo, tu vai trabalhar dentro daquilo, tu não pode fugir daquele quadro ali. Eu não posso tirar um recurso que está especificado, que tem uma dotação, e fazer um desvio para arcar. Isso aí é improbidade administrativa da cassação do presidente. Certo. Entendeu? Então, assim, a gente fica solidário, a gente entende, a gente sabe. Eu não sei os meios que o governo... Mas eu tenho uma defesa, Salomão, que eu costumo dizer assim, que a burocracia, ela não está nas leis. A burocracia vem das pessoas. Se eu, de fato, quiser ajudar, eu encontro mecanismos que pode fazer. Tá aí um exemplo. Inclusive, eu vi o jogador Romário, agora no Senado, agora pela manhã, já preparar um projeto de lei que vai criar uma dotação com o nome da brasileira, para poder custear qualquer despesa futura, para que venha a acordar. Sim. Perfeito. Tu tá entendendo? Perfeito. Eu vi agora... Previsão orçamentária para casos como isso, para casos como esse, para que não aconteça. Eu vi o Romário já preparou o projeto de lei, inclusive o projeto de lei tem o nome da moça para dar entrada, para poder dar respaldo para o governo. E aí, isso para eventuar aquilo que eu digo, o tempo que a gente tem um Congresso aí que está se degradando, a gente tem coisas importantes a votar. E aí, quando as fatalidades acontecem, todo mundo quer fazer política em cima. Verdade. Já. Vamos lá. É correto o que o Bruno falou. O governo federal, ele inclusive não tem essa atribuição, né, de fazer esse resgate. Mas só que aí vem também a questão do bom senso, da humanidade. Justamente. Por exemplo, a primeira-dama brasileira, naquele incidente que aconteceu sobrenatural lá no Rio Grande do Sul, ela fez uma propaganda, fez ações para salvar um cavalo. Né? Para salvar um cavalo. De quem? Lá, Da Janja? Da Janja, lá no Rio Grande do Sul, nas enchentes. Né? Um outro caso também que me vem aqui a lembrança, quando na mesma Indonésia, o governo, a justiça indonésia, ela condenou uma pessoa, um brasileiro que estava com problemas de tráfico de drogas lá, que foi pego dentro dos tubos da sua... Porque vai condenado à morte. Né? Que estava condenado à morte lá. O Itamaraty tentou interferir através do governo Dilma. Né? Então, assim, a gente vê que para algumas coisas se tem a prerrogativa, se busca dar um jeito. No entanto, para outras, não. Né? Então, na verdade, o governo do PT, ele tem se mostrado muito desorganizado, muito despreparado, porque ele deixa, não é que eu queira vir aqui voluntariamente ou com o meu ímpeto de querer apontar esses problemas, não é isso, não é essa, mas ele deixa isso, e olha, eu nem sou um grande influencer como os deputados que são, né, que tem lá seus 2 milhões de seguidores, 26 milhões de seguidores, então ele deixa muita margem, né, para que se faça um palanque contra eles também. Né? E já trocou de comunicador, já trocou de ministério que cuida das relações com a imprensa, já trocaram tudo que poderiam fazer lá. Parece que eles não têm as peças certas para tratar desse assunto. Porque isso aqui também poderia, Bruno, ser um caso de uma relação internacional com a Indonésia. Sim. Né? E aí usa-se o avião da FAB para ir buscar a ex-primeira-dama envolvido com corrupção no Peru, num resgate extraordinário, silencioso,
né, mas não consegue na Indonésia resgatar ou dar o apoio enquanto ela ficou 4 dias, né, Depois que ela precisando de apoio lá. Franklin. Vamos lá. O povo tem que entender, né, que o homem público, ele não faz o que ele quer, ele faz o que a lei permite. Na maneira que ele queira fazer o que ele quer, ele tem que fazer aquilo com o dinheiro dele. E aí é salutar a ponderação do Jairo, que diz que a Janja podia ter feito, mas assim como também um senador, um deputado, qualquer pessoa poderia ter feito também a mesma situação, assim como também fizeram, né, que eu acho que em 48 horas, 72 horas, foram 17 milhões que foram feitos através de Pix para um ex-presidente da República, né? Então, não é a falta do dinheiro, é a falta da ação, da vontade de fazer, de querer ajudar da maneira correta quem precisa ser feito. Então, você vê o quanto que o nosso país também tem mentes desiguais. Não adianta agora querer acharmos um culpado, porque a vida já foi perdida, já foi. Né? A outra questão, acredito que, não sei se hoje ou amanhã, não sei quando vai chegar o pai dela lá na Indonésia, porque o espaço aéreo está fechado devido à guerra, porque tem que passar por Israel. E o espaço de Israel, como está em guerra junto com o Irã, ele está fechado. Então, talvez, todo um estardalhaço que o povo brasileiro e as políticas públicas pudessem se unir, que seria muito louvável, porque se tivesse pelo menos a boa intenção de se fazer para se chegar lá alguma coisa, por mais que não chegasse lá com ela viva, mas a atitude de ter feito, ela seria salutar, né? Assim como é muito salutar hoje que um deputado, que um senador como o Romário está fazendo hoje a parte dele, porque ele está lá para criar leis que possam vir beneficiar o povo. Esse é o papel do parlamentar. Então, Romário hoje, digamos assim, tá parabéns, mas às vezes acontece isso como aqui no Brasil. Às vezes o brasileiro só vai colocar a grade na casa dele quando o ladrão já entrou. Ele só vai botar a cerca elétrica depois que o ladrão pulou a cerca. E aí precisou a gente perder de uma maneira trágica uma vida de uma brasileira, de uma jovem brasileira que tinha um futuro pela frente, né? Num país tão distante, né? Num país que vocês têm que entender também que é um país super fechado, uma cultura totalmente diferente da nossa. E aí você percebe que até a própria polícia da Indonésia lá não tinha os equipamentos necessários para se fazer o resgate. Verdade. Né? Não tinha o tamanho de corda suficiente para se chegar até a distância que ela estava. Então tudo isso, digamos assim, esses segundos, minutos são importantes, imagine dias. Então não tem realmente um corpo que possa aguentar tanto tempo no resgate numa situação tão complicada de clima como é lá na Indonésia, que as buscas tiveram até de ser interrompidas por aquelas pessoas que conhecem muito bem aquela área, porque estavam colocando em risco as suas próprias vidas também, no intuito de resgatar a vida da nossa brasileira. Então, assim, fica uma grande lição dura, né, e sofrida para todos nós brasileiros, porque é uma irmã de sangue nossa que se partiu de uma maneira tão precoce dessa maneira, e que o Senado, a Câmara possa realmente aprovar que o país possa ter recurso para fazer, para intermediar esse tipo de situações, através da sua FAB, através da sua inteligência, usar toda a potência do Brasil para salvar a vida de um brasileiro. Fora do país, né? Fora Uma do país. como essa. Né? Então, essas situações de excepcionalidade, elas têm que ter rubrica para o governo poder se lançar a mão e fazer acontecer e salvar a vida de um brasileiro futuramente. Perfeito. A gente aproveita, inclusive, Salomão, né, aproveitando essa fala do Franklin, para fazer um alerta para os jovens, porque, poxa, nós perdemos uma brasileira ali, né? Mas não é só isso que está acontecendo, tem muitos jovens em busca de um like, em busca de uma foto perfeita, de um vídeo perfeito, que está se arriscando em condições como essa. Né? Tem jovens que estão subindo em torre, pulando de um prédio para o outro, para conseguir um like, e aí de repente, né, se coloca numa condição de Vocês prestaram atenção que também essa semana teve a notícia de que através de drone e outros desbravadores conseguiram achar o corpo de brasileiros que estavam congelados também, numa região também no exterior, né? Já há mais de ano. E não pode nem mexer, né? Sabe? Eu vi isso aí também, mas vamos lá. Fica aqui a nossa saudação à família, né? Dessa jovem, Isso. Infelizmente. É muito triste. Triste. Né? Mas que sirva de alerta. Sirva né? de alerta. Também. Antônio Barbosa. Salomão, na Casa das Ervas tem xarope natural. Tem alguém pensando em xarope natural?
Eu? Pronto. Casa das Ervas. Eu aceito lá. Eu acho que é porque eu dei uma espirrada numa torcida agora, então... Eu acredito que ele tenha para crescer cabelo. Se ele ainda tem, Talvez. se ele Olha aí, ainda tem mais lá, o campeão, sabe qual é a erva campeã de venda lá? Maca peruana. É bom. Não sei o que é. Barbosa utiliza de que corre pra caramba no campo, porque ele é futebolista igual você. O Barbosinha metido a jogar futebol, senhora. Né? De vez em quando lá Ó, tá José jogando Wilson time. diz assim mesmo, aqui no Congresso, mais assistido também esse debate, esse bate-papo. Gente boa, grandes amigos. José Wilson. Gente, vamos lá fechar agora rapidinho? Vamos falar desses times do Pará? Vamos. Eu sei que tu tá feliz, o Jari achou Tá meio na estranho. expectativa, né, de tocar esse Vamos lá, assunto. vamos. A gente só tem 2 minutos, Vamos né? lá, 2 minutinhos. Eu vou até ficar de pé, porque senão a gente não Acaba vai. o tempo, Vamos lá. Vamos começar aqui. Eu vou começar com um cara que, infelizmente, com o time dele ganhou aí, infelizmente, felizmente, né? O que você pode falar com relação a esse campeonato do Repá, meu jovem? Primeiramente, agradecer a nossa imensa torcida bicolor, né, que não desiste nunca. E mais uma vez, mais um Repá lotou o lado B, assim como Bicolor também não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? duas Bicolor. cores. Ah, tá. Duas cores. Bicolor Azul, Paysandu, né? celeste não e tem nada a ver branco. com bi, né? É só... Sim. Você tá muito cínico, Salomão. E graças a Deus saímos mais uma vez vitoriosos, viu? Então, mais um Repá para conta. O último da final do Parazão, nós não fomos campeões, mas ganhamos o Repá, né? O outro time teve mais mérito de fazer os gols nos pênaltis e acabou levando o título, né? Vida que segue. E por vida seguir, chegamos onde nós queríamos, né? Na Série B, o primeiro confronto depois de 19 anos, né, de espera, o confronto aconteceu e foi dentro do Mangueirão da Casa do Leão, né, que segundo o Sávio, jogador do Clube do Remo, disse que o Mangueirão é a casa deles. Então eles apanharam dentro da casa deles, foi um jogaço, 1-0 no Paysandu, foi legítimo a vitória e levou os 3 pontos. Se jogou bonito, se jogou feio, mas teve mais raça e mereceu levar os 3 pontos para casa. Jairo. Perfeito, vamos lá. O Remo tenta ajudar o Paysandu, cara, mas não adianta, entendeu? Aí a gente fica... O cara trouxe um balão da casa dele aqui tentando pro ajudar, programa. sabe? Eu acredito nisso. Tentando ajudar, mas não vai. Não adiantou. Rapaz, o Paysandu não tem 24 horas de paz, olha. Ele sai dali da lanterna. Quer dizer que com aí, tudo o Paysandu continua não na adianta. lanterna. Aí no próximo jogo lá, o Amazonas vem e passa dele. A gente quer ajudar, mas não, tá difícil. Mas olha, Salomão, tem gente que já apanhou de tamanco, de havaiana, de cinto, de galho de goiabê, de vassourinha, mas apanhar de lanterna. Ai, meu pai do céu. Vamos Salve, lá. Jairo. Bruno Martins, tu é Remo ou Paysandu, Bruno? Eu sou remista. E se o Paysandu ganhar lá fora, o que tu acha? Cara, eu fico feliz porque sou paraense. Os dois times representam. Mas assim, eu acho que a se gente... o Paysandu perder? O Remo ganhando, pra mim tá tranquilo. Não, a gente realmente, né? A gente quer que o futebol paraense, né, ainda mais com essa rivalidade que nasceu aí com o Goiás, né? A gente quer realmente que o futebol paraense... Eu vejo assim, hoje é do futebol, né? Eu costumava dizer que hoje tu tá aqui embaixo, amanhã tu pode estar lá em cima. Eu já quero pedir que todo mundo fique em pé. Vamos ficar em pé? O campeonato tá faltando aí já 20 e poucas rodadas para se concluir, ainda tem muito chão ainda, até novembro, acho que novembro, dezembro que encerra. Eu só sei que o Remo está fazendo investimentos, inclusive acompanhando hoje tanto o Remo como o Paysandu agora nessa próxima janela que vai abrir, eles vão fazer algumas mudanças, eles vão devolver muita gente lá para procurar realinhar o time agora para o segundo semestre, para poder definir o campeonato. Eu, como bom torcedor remista, eu tenho um pensamento. Eu acho que a maior parte também é isso. É a forma do Remo, se não puder estar no G4, mas que se mantenha entre os 10 para se segurar na Série B. Eu acho que a principal tática seria essa, manter
Acho que uma Série A ainda está meio pesada ainda, porque precisa muita coisa. Eu acho que o pensamento também do Paysandu hoje é tentar se estabilizar, tentar sair da lanterna, como o Jairo trouxe aqui, para tentar o Frank, mas também poder se manter. E eu vejo assim, como bom paraense, essa rivalidade sadia entre Remo e Paysandu, e esse poder ter um time na Série B para dizer, olha, a região norte, o Pará, tem um time na Série B. Eu vi. Né? Ou se chegar na Série A, legal, porque é a elite do futebol, e a gente sabe que quando se trata de elite, a gente tem muita dificuldade, porque de certa maneira nossos times ainda sofrem por parte da CBF. Preconceitos, né? Preconceitos. A nossa região ainda... Mas beleza, eu quero falar um negócio pra vocês. Olha, quando o Jairo chegou aqui, eu vi essa lanterna no bolso dele. Eu não sei se foi alguma preocupação. Eu não quis perguntar, né? Sabe, o Jairo está se preocupado que vai faltar uma energia, alguma coisa, a gente não se perder aqui. Mas a ideia foi boa. Ele te provocou, ainda assim ele te provocou. Mas vamos lá, gente. Olha, quero agradecer demais a sua participação. Obrigado demais pela tua companhia. Mais uma vez quero agradecer ao meu amigo Franklin Costa, obrigado por essa parceria. Meu amigo Bruno Martins. Obrigado. Poxa, Jairo Castro. Meu amigão. Cara. Bom sempre estar por aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente ficou uma semana sem fazer o programa e foi estranho pra caramba. Verdade. Ficou faltando aquela coisinha da quinta-feira, né? As pessoas me mandaram, falaram, não, o que aconteceu? Você demitiu os homens. E só para deixar claro pro espectador aqui, né, essa nossa divergência de opinião aqui, ela é muito saudável e respeitosa, que todo mundo se respeita, todo mundo se admira, e é isso, a divergência é salutar, né, para que a gente possa... Exatamente. Depois que desliga a câmera, que o negócio pega. Mas uma coisa vocês nunca vão ver aqui, rolar cadeira. Cadeirada não vai ter. Né? Mas, gente, mais uma vez, obrigado por vocês. Deus abençoe. E quinta que vem, estamos juntos aqui. E se prepare que vai ter mais coisa boa para você aí nesse mês de julho. Vamos pegar polêmica bem legal, tá bom? Um forte abraço e qualquer dia a gente vai mostrar o Natan para vocês. Exatamente. Aí qualquer dia desse eu venho de cabelo para cá. Abraço, gente. Vai ser o melhor dia. Valeu, obrigado.